como você age ou como você reage a uma fofoca? Será que a fofoca, ela algum dia já encontrou espaço na sua vida? Ou será que exatamente nesse momento ela está encontrando um caminho destrutivo na sua vida? Provérbios 25, versículo 9, ela vai nos falar sobre uma das maiores verdades existentes na vida de um ser humano. A fofoca sempre fez parte da vida do ser humano. Quando não faz parte de forma direta, faz parte de forma indireta. O livro de Provérbios vai nos advertir sobre muitas coisas. E dentre essas muitas coisas, uma das principais são as palavras. Palavras estas que têm o poder de encorajar, mas também têm o poder de destruir. Que têm um poder de trazer a força do perdão, mas que ao mesmo tempo tem o poder de trazer raiva no coração do outro. Ao mesmo tempo que ela pode afirmar positivamente. Por outro lado da moeda, ela pode acusar com calúnias, com infâmias e a palavrinha mágica de hoje, a famosa fofoca. Então, pare de fofocar. Pare de caluniar as pessoas. Essas palavras podem ser usadas para questionar ou falar mal de alguém, de outras pessoas na sua ausência. O que é isso? Nada mais, nada menos do que a senhora fofoca. Provérbios 25, versículos 9 e 10, vai nos dizer: pleiteie a tua causa diretamente com o teu próximo. Se você tem algo a resolver com alguém, seja seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu amigo, seu irmão em Cristo, seu vizinho, ou seja lá quem for, se há algo para resolver e colocar as diferenças em dias, pleiteie a tua causa diretamente, tete a tete, olho no olho com o teu próximo. E não descubras o segredo de outro. Será que sua vida está tão bem assim? Será que a minha vida, a nossa vida, está tão tranquila? Não temos problemas, não temos dificuldades, não temos nada para resolver, a ponto de preocuparmos tanto com a vida dos outros, de queremos saber dos segredos do outro, da dificuldade do outro, dos defeitos do outro. Será que está tão bem assim o nosso cotidiano para isso? Então não descubras o segredo de outro. Cada um toma conta da sua própria vida, cada um com os seus problemas, com os seus defeitos e com as suas dificuldades. Quando nós olhamos para o versículo de número 10, ele vai nos dizer o seguinte: para que não te desonre o que te ouvir e a tua infâmia não se aparte de ti. Todos adoram uma fofoca, ou pelo menos 90% deles. Mas ninguém gosta de um fofoqueiro. Todo mundo quer a distância. E todo fofoqueiro, ele traz em si a desonra, porque todos querem distância. A sua infâmia sempre vai fazer alguém apartar de ti. Ninguém quer ficar perto de um fofoqueiro. Todo mundo quer distância de um candongueiro, um mexeriqueiro, de uma língua de trapo. Ninguém quer ficar perto. Volto a dizer, muitos gostam de uma fofoca, mas ninguém gosta
de um fofoqueiro. O verso de hoje, esta palavra nos traz um ensino que, se há algo a ser resolvido com alguém, faça diretamente com essa pessoa. Nas palavras de Salomão, diretamente com o seu próximo. O ensino vai além e nos comanda a não procurarmos saber da vida dos outros. Não descubras os segredos de outro. O verso 10, como eu acabei de dizer, ele explica que não devemos fofocar, pois os fofoqueiros perdem a confiança. Nenhum fofoqueiro é digno de confiança. Todas as vezes que você fala algo da sua vida para alguém, ou permite que essa pessoa conviva no seio da sua casa, no meio da sua intimidade, essa pessoa vai sair da sua casa, vai falar para todo mundo das suas deficiências, das suas fragilidades, vai difamar, vai destruir a sua reputação, a sua casa e a sua família, através da sua língua destrutiva, como uma verdadeira serpente, que só entra ali com o intuito de destruir, de ferir e difamar, de apodrecer a melhor parte da vida de alguém, que é a sua comunhão, a sua autonomia. E quando o fofoqueiro entra nesse meio, ele vem para destruir. E todo fofoqueiro pode escrever ali embaixo: ele perde a sua reputação, ele perde a confiança das pessoas. E como diz o verso 10, todos vão desonrar. Ninguém vai querer dar honra a alguém que só sabe trazer destruição através da sua língua, das calúnias, das difamações, e ainda que possa ser verdade muita coisa. Como dizia Sócrates, vale a pena? Vai ajudar alguém? Vai mudar a vida de alguém? Vai abençoar a vida de alguém? Então, se é verdade ou se não é verdade, nós não temos nada a ver com isso. Segundo, é algo bom? E geralmente, a maioria das vezes, a fofoca não é algo bom. Então, se não é algo bom, nós não temos nada a ver com isso, muito menos temos o direito de destruir a vida de alguém. E por último, que benefício vai trazer para essa pessoa ou para a sua própria vida? Então, lembre-se, o fofoqueiro, ele perde a confiança de todos ao seu redor, perde a reputação. Além de destruir a vida dos outros, destrói a própria vida. Então, em primeiro lugar, cuide mais da sua vida e largue a vida dos outros em paz. Não corra para conhecer os segredos da vida das outras pessoas, pois isto não te compete. Use esse tempo e energia para olhar para o próprio coração, observar os próprios atos e cuidar que a sua família esteja guardada e seguindo os caminhos de Deus. Será que sua família está tão bem assim? Seus filhos, sua esposa, sua vida? Há um dito popular que diz que quem tem telhado de vidro não deve jogar pedra no telhado dos outros. Pare de difamar a vida dos outros. Pare de procurar defeito nas outras pessoas. Como diz Mateus, capítulo 7, Jesus dizendo: antes de se preocupares com o cisco que está no olho do teu irmão, procure primeiro tirar o argueiro que está diante dos teus olhos. Então use esse tempo e essa energia para cuidar de si mesmo, da sua casa
e de sua família. E isto serve para leituras de revistas, canais de redes sociais. Pare de expor a vida dos outros. Isso não te compete. Pare de entrar para comentar, difamar e esparramar fofocas que você nem sabe se são verdades. As redes sociais têm um poder destrutivo. E hoje, uma coisa que se joga na internet, o mundo inteiro fica sabendo em questões de segundo. E notícia ruim, coisas podres, maléficas, difamadoras, num piscar de dedos, no estalar de dedos, num piscar de olhos, é capaz de difamar, destruir a vida de alguém. Então, seja na realidade, no mundo real, ou ainda que seja no mundo virtual, guarda a sua língua, deixe de ser fofoqueiro, futriqueiro, candongueiro, mexeriqueiro e cuida da sua vida. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todos nós. Não nos compete olhar para a vida dos outros. Em segundo lugar, pare de falar mal dos outros. Pare de fofocar. Se há algo negativo ou perigoso que você observou na vida de alguém, que você visualizou de alguém, se você pode procurar diretamente essa pessoa para adverti-la, aconselhá-la, encorajá-la, tudo bem, faça isso. Mas se não tem autoridade nem moral para fazer isso, ou a sua intenção não é para ajudar esta pessoa, passe longe, fique distante. Se não tiver acesso a essa pessoa diretamente, ou mesmo que tenha acesso a ela, mas a sua intenção for outra, fique longe. Mas se a sua intenção é ajudá-la, se você não consegue falar com ela diretamente, ore, interceda por essa pessoa, para que o Espírito Santo, que é aquele único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha trabalhar na vida dessa pessoa para convertê-la e fazê-la mudar de vida. Mas eu e você não temos o direito de ofuscar os nossos defeitos e apontar o defeito dos outros. Você foi chamado para ser sal e luz, não alguém que leva e traz más notícias, fofocas e rumores sobre a vida dos outros. Às vezes, a fofoca que você ouviu, porque há um dito popular que diz: eu vendi o peixe no mesmo preço que eu comprei. Sabe-se lá se era verdade. E volto a recitar. E ainda que foi verdade, vai ajudá-la em quê? Vai edificá-la em quê? Em relação a você mesmo. Qual benefício você vai tirar em falar da vida de alguém? O que vai te trazer proveito falar da vida dos outros? Então lembre-se, você não foi chamado para trazer escuridão, para representar trevas na vida de alguém. Você foi moldado, posicionado, orientado para trazer vida e paz para a vida de outras pessoas, para ser luz e para ser sal. Luz para clarear as trevas e sal para temperar uma vida totalmente destruída. Mas se você não tem a autoridade para colocar em prática o ser sal e o ser luz, não deixe que as trevas que existem dentro de você venham atrapalhar a vida dos outros. Então, se a Bíblia diz, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Porém, se os teus olhos forem mau, todo o teu corpo será trevas, e quão grandes trevas serão. Então, se o olhar que você tem em relação às outras pessoas é para difamar, para fofocar, para futricar a vida dos outros, mantenha-se distância, porque quem está precisando de luz e de sal para a sua vida é você próprio. Então, lembre-se, você é um filho do rei. E sendo um filho do rei, você deve adorá-lo com as suas palavras e com as suas atitudes. E a atitude de um filho de Deus não é a atitude de difamar a vida dos outros, de fazer fofoca da vida dos outros. Em terceiro lugar, trate das questões relacionadas a outros com oração, reflexão e integridade. Seja intercessor. Clame a Deus pela vida dessa pessoa, para que Deus venha transformá-la, moldá-la, direcioná-la, e que o Espírito Santo venha achar espaço no coração dessa pessoa para convencê-la de tudo que é necessário para que ela venha se converter e sair dos seus maus caminhos. Lembre-se, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Então, se Deus faz isso conosco, Ele pode fazer na vida desta pessoa do qual você está observando essas coisas. Trate das questões relacionadas aos outros. Coração, reflexão e integridade. Não quebre os seus princípios. Não abra mão da sua integridade só pelo gostinho de difamar a vida dos outros, de destruir a reputação dos outros. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Eu volto a dizer, será que a nossa vida está tão tranquila assim, está tão boa a ponto de não termos nada para nos preocupar? Será que os nossos filhos são tão perfeitos assim? Será que eu e você somos tão impecáveis, nos semideuses, para nós olharmos tanto para o defeito do outro? Então preste bem atenção. Se há algo a ser tratado sobre alguém, seja um seu familiar, seja um amigo, seja um membro de uma equipe, de um colega de trabalho, de um vizinho, ou alguém da sua igreja, aborde o problema com sabedoria. Aborde o problema com amor. Aborde o problema com compaixão, com empatia. Se coloque no lugar desta pessoa. Lembra que o apóstolo Paulo escreveu? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não se esqueça, a fofoca que você faz hoje da vida dos outros, a língua de trapo que você usa hoje para difamar os outros, pode ser exatamente o veneno que vai te matar e destruir, para amanhã você estar cometendo coisas piores do que esses dos quais você está difamando hoje. Então, primeiramente, ore, interceda, clame a Deus pela vida de alguém que você acha que está agindo de forma errônea, que está traindo, que está roubando, que está prostituindo, ou seja lá qual for o defeito desta pessoa. Ore por ela, interceda por ela, mas não difame, não aponte, não destrua, não empurre ainda mais para o buraco.
através da malícia dos seus lábios. Então, primeiramente, ore. Segundo, não fale sem primeiro orar, pedindo a Deus sabedoria e clareza e, sobretudo, orando pela pessoa e seu motivo de preocupação. Então, se você quiser e achar que é necessário chegar perto para aconselhar, para ajudar, para estender as mãos, primeiramente, peça a Deus sabedoria. E com amor, com compaixão, com misericórdia, aborde. Mas que seja entre você e essa pessoa de forma amorosa, para ajudá-la e não para destruí-la. Em segundo lugar, converse diretamente com essa pessoa e envolva outras pessoas apenas se elas estão em posição de autoridade e responsabilidades no caso ou envolvidas de alguma forma em caso de necessidades. Em caso de necessidade. Se não há necessidade, nem intrometa. Mas se houver uma necessidade, aborde desta forma. Em terceiro lugar, ore com elas e descanse no Senhor, pois é Ele quem sonda e transforma os corações. Se é necessário fazer alguma abordagem para ajudar alguém, se você tem o alcance em suas mãos para isso, faça dessa forma. Mas se não tem, nem tente. Vai orar, vai interceder, vai buscar, vai clamar. E sempre que houver uma oportunidade de abordar e ajudar, nunca esqueça que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, se nós estamos de pé e mais fortes espiritualmente, é porque a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou, e não porque somos melhores do que esta pessoa da qual nós estamos abordando. Que as nossas palavras possam ser usadas por Deus para consolar, para trazer alegria e edificação, porém jamais conversas levianas sobre a vida dos outros, em assuntos que pouco conhecemos e segredos que jamais deveríamos buscar. Pare de se preocupar com a vida dos outros. Pare de falar mal da vida dos outros. Entenda que a fofoca, ela nunca acaba bem. Nem para a vítima da fofoca e nem para a vida do fofoqueiro. Corra da fofoca. Fuja da fofoca. Porque a fofoca já destruiu muitas vidas. Destruiu casamentos, destruiu amizades. E isso é abominável aos olhos de Deus. Todo aquele, toda aquela que através da sua língua mata, destrói e desfaz amizades, desfaz alianças, essa pessoa é abominável aos olhos do Senhor. E o que você escolhe? Ser aquele que traz edificação, aquele que intercede para que o Espírito Santo faça o papel dele, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu falo homem, me refiro ao ser humano. Cada homem, cada mulher precisa da graça e da misericórdia de Deus em sua vida e de mãos estendidas para ajudá-lo e colocá-lo de pé todas as vezes que a vida lhe der um tombo. Porque defeito, fragilidades, fraquezas, todos nós temos. Então, eu finalizo aqui dizendo, antes de se preocupar
com o cisco que está no olho do teu irmão, preocupe primeiramente em tirar o argueiro que está sobre os seus olhos. Mateus, capítulo 5, versículo de número 25. Olha o que o texto vai nos dizer. Mateus, capítulo 5, verso de número 25. Diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está a caminho com ele, para que te não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagares o último cetim. Então, se você tem diferença com alguém, resolva. Escolha a paz, escolha a comunhão, escolha o conserto, ao invés de difamar, de caluniar, ou ainda que seja verdade, sair fazendo fofoca em relação ao problema. O problema é para ser resolvido e não jogado no ventilador. Entenda isso, que é necessário que você conserte enquanto o seu adversário ainda está no caminho com você. Porque aquele que não perdoa, ele não pode ser perdoado. E há perdões que só são liberados depois de um conserto. Então faça o conserto, custe o preço que custar. No capítulo 18, no versículo de número 15, Mateus 18, verso de número 15, e eu encerro aqui esta palavra de hoje. Ela vai nos dizer: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o particularmente, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Preste bem atenção no que o texto está dizendo. Se o teu irmão pecar contra ti, então quando o problema é com a gente faz de tudo para resolver. Se ele errar conosco, ou se nós errarmos com ele, que procuremos consertar, procuremos voltar à comunhão e resolva particularmente, não na frente dos outros para humilhar a pessoa, não na frente dos outros para difamar a pessoa, não pelas costas dele para fazer fofoca e destruir a vida dele, a reputação dessa pessoa, mas particularmente. E assim, muitas das vezes, o grande problema não passou de um mal entendido. O verso 16 vai dizer: se não te ouvir, leve ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E no verso 17, se ele não te escutar, diz à igreja, e se também não escutar a igreja, considere-o como gentil ou publicano. O que quer dizer isso? Quando você procura consertar com alguém, dependendo do nível da situação, é bom ter uma companhia para assistir a conversa, para que não corra risco da conversa ser ludibriada, a conversa ser torta e sair falando de maneira diferenciada do que foi resolvido ali. Mas, se mesmo com 2 ou 3 testemunhas para te resguardar, essa pessoa não quiser nenhum conserto, se ela não escutar nem mesmo a testemunha da igreja, o testemunho da igreja, isso nós estamos nos referindo a irmãos em Cristo.
Quantas fofocas que nós temos dentro da igreja. Irmãos falando mal de outros irmãos. Pastores, líderes, difamando um ao outro. Sendo que basta sentar, conversar e resolver. E se necessário for, ter outras testemunhas para abordar o assunto de forma que ele não saia distorcido do outro lado. Mas se mesmo assim não resolver, considere-o como um gentil ou um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, aquele que ele era injusto, aquele que era infiel, aquele que não era honesto, mas pelo menos da sua parte não houve fofoca, não houve difamação, não houve calúnia e fez de tudo para que houvesse conserto. Então, ao invés de destruir a vida de alguém, procure consertar. E se ainda assim não houver probabilidade de conserto da parte do outro, pelo menos houve conserto da tua parte, porque você não deu brecha e nem espaço para a calúnia, a difamação e a fofoca usar os seus lábios para destruir a vida de outra pessoa e não achar brecha na sua vida para destruir a si mesmo. Porque todo fofoqueiro tem uma plaquinha nas suas costas dizendo: mantenha distância. E na sua testa dizendo: eu sou aquele que vai destruir a sua vida, a sua reputação e tudo aquilo que você tem. Por isso, fuja do fofoqueiro. Fique longe do fofoqueiro. Largue de lado o fofoqueiro. Pare de fazer fofoca. Pare de se preocupar com a vida dos outros. Pare de dar atenção para a vida alheia e se preocupe com a sua casa, com o seu lar e com a sua família.